O ano de 2019 foi caracterizado por um monte de incêndios pelo mundo afora. Aqui no Brasil, imensas áreas da Amazônia queimaram, não apenas na Amazônia brasileira, grandes incêndios na Califórnia, nos Estados Unidos, na Austrália também. Inclusive na Austrália os incêndios continuam agora ainda. Incêndios incontroláveis, milhões de animais mortos, o que é certamente uma tragédia global isso. Por que surgem esses incêndios? Qual o motivo? O que está por trás? Dizem que tudo tem uma razão de ser, que nada acontece por acaso. Será que isso vale para esses incêndios, como na Austrália agora, por exemplo? O que está por trás? Um ato criminoso, alguém que está colocando fogo? Ou é um incêndio acidental motivado por causa do tempo seco, falta de chuva, vento que acaba alastrando o fogo? O que está por trás disso? São apenas as contingências humanas, as contingências da natureza, ou existe uma força maior por trás desses incêndios, buscando alcançar um objetivo com isso? Será que existe? Nós sabemos que a própria natureza ela tem os seus mecanismos de correção, onde os seres humanos abusam, onde eles torcem as coisas, onde eles exageram. De tempos em tempos surgem as denominadas tragédias, que na verdade não são tragédias, não existem tragédias. Tudo é apenas o efeito de uma determinada causa que é fornecida pelos próprios seres humanos. Pode ser uma causa visível, A pessoa pode fazer alguma coisa aqui na matéria grosseira mais densa, o que gera efeitos, como pode ser uma causa invisível, que a pessoa vai projetando através dos pensamentos e dos sentimentos para a matéria fina, mas isso acaba voltando num determinado instante, mais cedo ou mais tarde, porque a lei da reciprocidade não falha. Não falha. As coisas podem não acontecer naquele momento que os seres humanos imaginam, mas em um determinado momento, o retorno vem. O karma, ele precisa ser resolvido. Porque nada fica em vão nessa vida. Tudo que os seres humanos fazem, seja através dos pensamentos, dos sentimentos, da fala ou das ações mais grosseiras, tudo isso acaba voltando. E nada é por acaso. Então, observando todos esses incêndios no ano passado, em 2019, e esses incêndios que ainda continuam lá na Austrália, o que nós podemos pensar? Isso é resultado de alguma coisa? É resultado da ação humana? Olha, nós podemos concluir facilmente que a humanidade desde longa data não está executando um bom trabalho. A humanidade falhou. Não há como negar isso. Se a humanidade não tivesse falhado, a situação não estaria tão caótica sobre a Terra nos dias atuais. Então tudo o que vem acontecendo tem um propósito. É certamente o retorno de alguma coisa. E daí alguns poderiam dizer: Mário, você está exagerando. Até parece que a natureza tem culpa por causa disso. O que a fauna e a flora têm a ver com um incêndio? Sim,
A fauna e a flora não têm nada a ver. Mas um incêndio, ele pode cumprir uma função de purificação. Nós sabemos que a própria natureza tem os seus mecanismos para reequilibrar as coisas novamente. Uma enchente funciona como um fator de reequilíbrio. Um incêndio, a mesma coisa. Uma avalanche, uma tempestade muito grande, tornados, vulcões, tsunamis, deslizamentos de terra, rompimento de barragens, etc. e tal. Tudo o que acontece no mundo da natureza, no mundo natural, tem um objetivo. E, em muitos casos, um objetivo de reparar distorções causadas pelos próprios seres humanos. É fato que a humanidade causou muitas distorções sobre a Terra. A natureza hoje está febril. O planeta está com febre. O planeta está doente. Porque os seres humanos o tornaram doente, o deixaram doente. Os seres humanos se tornaram uma praga sobre o planeta, um câncer. Eu sei que muitas pessoas não gostam de ouvir isso, mas é um fato. Nós não somos donos desse planeta. Somos apenas hóspedes. Estamos hospedados aqui com um objetivo, que é a busca pelo desenvolvimento espiritual. Nós não somos os possuidores desse planeta, porque um dia vamos embora, logo vamos embora. O que é uma vida humana? O que são 60, 70, 80, 90 anos diante da história de bilhões de anos do planeta Terra? Se eu não me engano, aí 4,5, 4,7 bilhões de anos. O que é uma vida humana? O que é a história de uma vida humana diante da história da Terra? Não é nada. Mesmo as inúmeras reencarnações que uma pessoa tem aqui na Terra, não é nada diante da história do próprio planeta. Então a natureza, ela tem sim seus mecanismos para reparar, para consertar as distorções que os seres humanos fazem. Uma catástrofe, uma enchente, um incêndio pode funcionar dessa forma. Por mais que a fauna seja destruída, por mais que animais sejam destruídos, como a flora também, plantas, árvores, por mais que tudo isso seja destruído, a natureza ela encontra meios de promover uma regeneração de um determinado lugar. E tudo isso não acontece por acaso, porque existem seres denominados enteais, muitas pessoas chamam de seres elementais, que são responsáveis pelos elementos da natureza, os seres do fogo, os seres da água, os seres do ar, os seres da terra. Todos esses seres que foram delegados, que foram relegados aos contos de fada, que foram relegados a lendas, que foram ridicularizados, seres como gnomos, como as ondinas, as sereias, os silfos, as salamandras, os elfos. Existe uma grande quantidade de seres da natureza, que animam a natureza. Da mesma forma como o nosso corpo só se movimenta porque existe um espírito dentro dele o animando, assim é com a natureza, assim é com as flores, com as árvores, com as pedras, com os rios, com os lagos, com as montanhas, com o interior da Terra. Por exemplo, um vulcão não acontece por acaso. Vocês acreditam que o vulcão vá acontecer por acaso? Mas nada
acontece por acaso. Existem seres do fogo, existem seres da terra, existem seres das águas que trabalham para que isso aconteça. As mitologias dos povos antigos denominaram os guias desses seres como deuses. Tudo isso depois foi criminalizado por religiões como o cristianismo. É claro que existe um Deus único. É claro que existe apenas um Criador. Mas esse Criador, para executar a sua obra, ele precisa de um grande exército de servidores, de servos, de trabalhadores que ajudam na manutenção de tudo. Então existem os seres do ar, da água, do fogo, da terra, que fazem a manutenção de tudo o que existe. Quando um vulcão entra em erupção e promove a destruição de uma determinada região, isso não é por acaso. Seres do fogo e da terra trabalham nisso. Um incêndio pode ser a mesma coisa, pode ser um incêndio criminoso, pode ser um incêndio causado marginalmente e criminosamente pelos próprios seres humanos. Daí é uma coisa, mas quando um incêndio acontece, surge e devasta grandes extensões de florestas, de campos, ou seja o que for, pode às vezes ser em detrimento da atuação de seres do fogo e dos ventos que estão promovendo uma purificação, que estão limpando uma determinada área que foi contaminada pelos seres humanos, ou preparando uma determinada área para uma nova fase na história da humanidade. O planeta Terra já sofreu inúmeras transformações, eras geológicas, eras glaciais. Tudo isso foi resultado do trabalho desses seres da natureza que foram preparando tudo para que os seres humanos pudessem se desenvolver espiritualmente. Se vocês quiserem compreender melhor essa questão dos seres enteais, leiam a obra Na Luz da Verdade, de Apedruchin, onde o autor fala desses seres enteais. Nós somos seres espirituais. Nós dispomos um livre arbítrio, o que pode promover a nossa queda. E infelizmente promoveu, porque a humanidade utilizou o livre arbítrio de forma errada, ou melhor, não reconheceu o livre arbítrio corretamente. Já esses seres da natureza, esses seres enteais, eles não têm livre arbítrio. Eles servem simplesmente a Deus com alegria, com felicidade, executando o seu trabalho, preparando a natureza, deixando tudo belo. E é fato que, onde os seres humanos não interferem, a natureza ela é bela, ela é perfeita, não há o que melhorar. Mas o ser humano, restrito por causa desse excesso de mente, essa mente materialista, acaba por fim levando o ser humano a querer melhorar as coisas. E é aí que ele estraga tudo que ele coloca à sua mão. Então, por isso o planeta Terra está nessa situação terrível nos dias atuais. Por isso tantas tragédias, tantas catástrofes que são apenas o retorno. A própria humanidade foi semeando isso através das suas ações, através das interferências erradas, através dos pensamentos, dos sentimentos. Tudo foi sendo lançado para a matéria fina. Tudo foi assumindo formas na matéria fina. E existem seres enteais que trabalham na configuração dessas formas. Existem os seres enteais que trabalham na natureza mais densa aqui, e aqueles que trabalham no mundo das formas de pensamentos. Então existem inúmeras espécies
de enteais. Cada uma dessas espécies com a sua função e o seu porquê de ser. Como o ser humano também tem uma função e um porquê de ser, mas que ele não executa, o ser humano deveria ser o mediador entre a matéria mais fina e os mundos espirituais para com a matéria grosseira mais densa. O ser humano deveria captar as elevadas energias espirituais e aplicá-las corretamente aqui na matéria grosseira densa e depois devolver isso para o alto através do agradecimento a Deus, para que o circular das irradiações pudesse se efetuar como a circulação do sangue no corpo. O sangue precisa circular pelo corpo para oxigenar o corpo. E assim a luz espiritual ela desce e depois precisa retornar para o alto através da gratidão humana, através do agradecimento. Então as energias espirituais precisam fluir como o sangue dentro do corpo humano. Mas os seres humanos estagnaram esse circular das irradiações, porque se retiraram do lugar onde deveriam estar, como partícipes do todo. Os seres humanos não quiseram mais ser partícipes do todo. Eles próprios começaram a estabelecer as suas regras, os seus princípios, os seus fundamentos, as suas leis. E assim foi se dando cada vez mais a queda da humanidade, porque ela se impossibilitou de reconhecer as leis espirituais, que somente podem ser reconhecidas pelo espírito e não por esse intelecto, não por esse excesso de mente que não reconhece coisa alguma do âmbito espiritual. A mente é a percepção mais grosseira, aqui da matéria grosseira densa. Se o ser humano quer ter uma percepção mais elevada, para se adaptar corretamente à obra de Deus, ele precisa viver intuitivamente, precisa ouvir a sua intuição. Somente assim o ser humano se coloca no lugar certo, fazendo o que é certo. E o planeta Terra hoje está febril. Os seres da natureza estão trabalhando em todos os cantos, preparando a nova fase, seja através de tsunamis, terremotos, incêndios, avalanches, enchentes, deslizamentos de terra. Inúmeras coisas estão acontecendo. É claro que sempre existiram fenômenos dessa espécie, mas nos últimos anos isso está cada vez mais acelerado. Só não percebe quem está muito aqui no cabeção e que mortificou a sua sensibilidade interior. Esse não percebe. Esse acredita que continua tudo exatamente igual como sempre. Que sempre ocorreram essas coisas, que sempre foi assim. Mas não foi sempre assim. Sempre existiram incêndios, é claro. Mas olhem a intensidade desses últimos anos. Nesse ano de 2019, como o ano de 2020 já está começando. Por quê? Porque a humanidade estragou esse planeta. E agora os seres da natureza estão endireitando, e para endireitar, muitas vezes é preciso primeiro destruir, derrubar o que existe, para que depois possa surgir tudo novamente de forma virgem, natural e pura. Então toda a pureza conspurcada pela humanidade será refeita pelos seres enteais. E eles estão realizando esse trabalho. Os próprios incêndios podem ser uma forma de purificação. Quem sabe o planeta Terra não está sendo purificado? Quem sabe a humanidade, em sua maior parte, não está sendo ou será expulsa do planeta? Quem sabe apenas uma pequena quantidade de pessoas ainda poderá ficar aqui?
num futuro próximo, se esses incêndios continuarem, enchentes, terremotos, um tsunami aqui, outro ali, um vulcão entrando em erupção aqui, outro ali, se todos esses eventos continuarem, nós teremos sim uma redução das áreas que poderão ser ocupadas e teremos também uma redução populacional gigantesca. Gigantesca. Então, o futuro da humanidade hoje é indeciso, está indeciso. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas é fato que os seres da natureza, os enteais, estão trabalhando. Os seres do ar, os seres da água, os seres da terra, os seres do fogo. Eu sei que muitos vão achar que isso aqui é loucura, muitos vão falar assim, cara, o que tu fumou aí para estar falando isso? Deve ter fumado um baseado bem grande. Então, infelizmente, as pessoas estão tão restritas que não aceitam isso, não compreendem isso. Por acaso as pessoas acreditam que Deus interfere em todo o universo pessoalmente? Não. Deus delega funções a seres menores do que eles. E nisso atuam os seres enteais, que são servos de Deus. Eles constituem o exército do Senhor, que faz o trabalho pelo Senhor. O Senhor, ele fornece constantemente a luz, a força, e os seres em sintonia captam isso e transformam essas energias, essa luz, essa força em ações. E assim o universo vai se expandindo através da atuação de inúmeros seres enteais que servem ao Criador. Então a Terra está sendo purificada. Os próprios incêndios podem ser purificadores. Quem sabe? Quem sabe tudo isso não está acontecendo para limpar o planeta Terra, para libertá-lo dessa massa humana incapaz de viver aqui, que não compreende o sentido das coisas, que não se capacita mais a compreender o sentido das coisas. É fato que teremos uma separação do joio e do trigo. Tudo isso está a caminho. As próprias tragédias, as catástrofes, os incêndios podem estar promovendo isso. Podem estar promovendo. Então, tudo isso vem acontecendo por duas vias. Por um lado, como um fenômeno natural, e por outro lado, por causa da interferência humana. Muitos hoje riem dos problemas climáticos, dizendo que é uma invenção dos malucos. É claro que as questões climáticas estão sendo manipuladas politicamente. O que nós precisamos, acima de tudo, o que nós precisamos, acima de tudo, é não nos deixarmos levar por essas manipulações políticas. Essas manipulações nós precisamos rechaçar veementemente. Mas não é porque os problemas climáticos estão sendo utilizados politicamente por determinados grupos que eles não existem. Eles existem sim, estão aí. A Terra está passando por transformações, sim, em parte por causa de processos naturais, em parte por causa da interferência humana, mas compreendamos aqui que a interferência humana não se refere apenas às ações mais grosseiras, aquilo que é visível. A interferência humana se dá também através dos pensamentos, dos sentimentos, das palavras. Tanto lixo que a humanidade atirou para a matéria fina, que tudo isso está voltando agora, é o anel trevoso de que eu tanto falo. Então estamos na era da colheita. Estamos colhendo o que nós mesmos semeamos. E os seres enteais estão fazendo o seu trabalho para purificar o planeta Terra, para o que vier depois, se é que vai vir
alguma coisa, porque a humanidade também precisa fazer a sua parte. Ela precisa fazer a sua parte. Né? Então, na Bíblia, se fala do juízo final, se fala do reino de 1000 anos, que seria um período que a humanidade teria para se readequar à ordem vigente no universo. O reino do milênio seria como mais uma chance para a humanidade. Quem sabe não estamos diante disso? Eu acredito que sim. O nosso tempo está acabando, o tempo das brincadeiras está acabando. Agora é acordar ou acordar. Não existe mais tempo para matar tempo. Não existe mais tempo para matar tempo. E tudo o que está acontecendo tem um porquê de ser. Tem um porquê de ser. Tudo isso é resultado. Tudo isso é resultado das interferências visíveis dos seres humanos, né? Seja aí através da poluição, da emissão de gases, ou seja, decorrente da emissão de pensamentos e sentimentos que deram origem a formas de pensamentos que agora estão retornando. Então, de um jeito ou de outro, os seres humanos promovem a ruína do planeta, seja através de ações visíveis ou ações invisíveis. Tudo acaba voltando, seja aquilo que é visível ou aquilo que é invisível. E os incêndios podem estar purificando o planeta Terra e preparando a humanidade ou os poucos que sobreviverem para uma nova fase. Para uma nova fase. É fato que estamos em meio a um redemoinho de mudanças e transformações. E quem quiser negar isso está cego e surdo para o essencial. Está cego e surdo para o essencial. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!